Olá pessoal, bem-vindas a mais um vídeo aqui do nosso canal do Belas de Moda Íntima. E no vídeo de hoje, a gente vai para a segunda parte da confecção deste lindo sutiã. Foi feito com a modelagem gratuita que eu preparei especialmente para vocês, para comemorar os 2.000 inscritos aqui do canal. Eu tô muito feliz com essa conquista e queria retribuir com algo especial, um molde que fosse bem versátil e fácil para vocês poderem usar na confecção de vocês e adaptar essa modelagem de várias formas. Hoje a gente vai fazer a confecção desse sutiã para colocar o fecho na parte da frente, tá? Eu já gravei o outro vídeo mostrando como que faz a alteração. E hoje vai ser essa modelagem aqui que a gente vai confeccionar. Mas, como tem algumas escritas que estão fazendo um pouquinho de confusão, eu vou dar uma explicadinha para vocês. Então, é assim, ó, é a mesma modelagem. Elas acharam que essa daqui é outra modelagem, porque eu coloquei na capa a mesma foto do sutiã plus size. Eu já coloquei a mesma foto para não ter para não ter erro quando a pessoa pegar, achar que é outro sutiã, justamente por isso, né? Para achar que é outra modelagem. E não, a mesma modelagem vocês podem fazer no tamanho menor do mesmo jeito. Essa daqui é a modelagem gratuita que eu disponibilizei para vocês, do PMG, tá? Essa daqui do plus size já vai do GG ao 54, que é a modelagem paga, ó, que é R$ 20 a nossa modelagem, tá? Então, assim, é o mesmo sutiã, tá? Só porque eu tô fazendo ele diferente hoje aqui, né? Ele é um tecido diferente, uma forma diferente, para vocês verem como que a gente pode variar bastante com essa modelagem, tá? Eu vou mostrar para vocês as variações que a gente já fez e o que a gente pode fazer ainda, para vocês não acharem que é outra modelagem, tá? Tudo feito com a mesma modelagem, ok, pessoal? Então, esse daqui é o que a gente vai fazer hoje. Aí, esse daqui foi o primeiro que a gente fez, olha só, lindo, maravilhoso, né? O nosso sutiã plus size com o bojo manta. Olha que lindo que ele fica. Como ele é plus size, eu fiz ele todo reforçado na micro, a renda também, encapando a renda aqui com a micro, né? Aí eu vou trazer para vocês verem, porque já me perguntaram se dá para fazer na micro. Ó, eu fiz com essa micro mais encorpada. Com a micro mais encorpada, eu achei que ele fica um pouquinho melhor, que ele fica mais firme, tá? No plus size. Aí esse daqui, ó, foi na micro, ela é uma micro um pouco mais fina, ele fica confortável também, esse sutiã é muito bom da gente usar, eu tenho vários dele, gosto muito. Então, assim, olha, é muito gostoso de usar ele. A aparência na micro mais fina, eu achei que não fica tão bonito, né? Porque esse daqui ganhou meu coração. Aí, o que eu trouxe para vocês, um outro vídeo mostrando para vocês que a mesma modelagem vocês podem fazer esse daqui, ó, sem a manta, ó, todo embutido as costuras dele, ó, né? Aqui eu ensinei vocês a passar esse elástico, por isso que ele fica franzidinho, mas quando a cliente usar, vai dar mais sustentação aqui na frente. Olha que lindo que ficou esse nosso sutiã, né? Todo no tecido, essa aqui é uma micro mais fininha. Algumas pessoas me falaram que acharam que talvez eu vi lá na mensagem no YouTube, que aqui no YouTube, né, que talvez não conseguisse fazer dessa forma aqui. Mas olha só, vocês podem fazer só tirando a manta, ó. A mesma forma que eu fiz com a manta, eu só tirei a manta, coloquei o tecido, fiz o recorte normal, passei viés aqui, tá? Então, dá pra vocês verem que vocês podem variar bastante com essa modelagem. Mas aí, vocês sabem que eu não deixo de qualquer jeito, né? Eu gosto de trazer muita coisa pra vocês. E olha só, gente, olha que perfeição que ficou esse sutiã. Olha que lindo. Todo na renda e cortado no bico da renda. Olha que detalhe lindo, maravilhoso que ficou. Então, assim, ó, aqui daí eu já fiz ele com a renda sem ser forrada, né? Na manta também, esse daqui, tá, pessoal, ó. Então, assim, gente, é a mesma modelagem, tá? É a mesma modelagem que vocês vão usar. Eu só usei tecidos diferentes e cortes diferentes, né? Cada um a gente corta de alguma forma diferente, né? Ou que nem no bico da renda, a gente faz alguma diferença. Aqui, olha só esse acabamento. Se vocês quiserem que eu costure esse sutiã para vocês verem como que é o passo a passo dele, deixem aí nos comentários que eu faço para vocês, tá? Então, assim, pessoal, tô mostrando todas essas modelagens aqui para vocês, tá? Essas modelagens não, né? Todos esses sutiãs feitos com a mesma modelagem, tá? Olha, todos eles feitos com a mesma modelagem. Olha o acabamento desse sutiã. Que lindo que ele fica. Então, assim, quando vocês olharem aí, né, de repente ver um outro, vocês vão saber que é a mesma modelagem que a gente vai usar para fazer esse nosso sutiã, tá bom?
Aí eu vou deixar o link, para quem não assistiu ainda, o link do corte, da alteração desse sutiã aqui, eu vou deixar aí na descrição o link. Também vou deixar na descrição do vídeo o link da modelagem gratuita, tá? Para vocês. E quem quiser adquirir a modelagem no tamanho plus size, que é do GG até o 54, eu vou deixar meu WhatsApp lá, vocês entram em contato comigo e conversam comigo. A modelagem é R$ 20, então vocês podem adquirir comigo, tá bom? Então, chega de conversa, pessoal, e bora lá para costurar essa peça maravilhosa que a gente vai fazer no dia de hoje. Então, olha só, pessoal. Aqui na zigue-zague, a gente vai começar pela parte da manta do nosso bojo, tá? Eu vou unir as duas partes ali, vou costurar com um zigue-zague. Olha só, a minha máquina, ela tá bem barulhenta. Caso agora, na hora de acelerar, ela continue muito barulhenta, eu vou gravar áudio em cima pra vocês. Então, se vocês só ouvirem a minha fala, então não estranhem, tá? Devido à minha máquina, ela começou a fazer um barulho estranho quando eu tô acelerando. E como eu quero gravar o vídeo pra vocês, então eu vou gravar assim mesmo, tá? Ela tá funcionando, é só um barulho que tá fazendo no motor, depois vamos ver o que que é isso. Mas qualquer coisa eu vou fazer isso pra vocês, tá? Vou gravar o áudio em cima da gravação daí. Vai ajeitando a manta, tá? Já pego a minha outra parte também, ó. Vou começar de baixo pra cima, vejo que esteja certinho, ó. Meu piquezinho tá aqui, ó. Ó, tá pulando ponto minha agulha, eu vou trocar a agulha, tá? Agora eu vou pegar o meu viés de 16, vou dobrar ele no meio e vou fazer esse acabamento ali do bojo pra ficar com um acabamento bem bonito. Ajeito bem certinho no meio da costura ali do meu zigue-zague, não ficou um pouquinho na frente de vocês, mas vou só ajeitando ali. Nas partes que são mais curvadas do bojo é um pouquinho mais difícil, mas a gente vai indo com paciência que fica um acabamento muito bom. Agora, pegando o nosso bojo, a gente tem que prestar atenção para que fique dos lados certo o bojo, que fique, para não fazer do mesmo lado, o mesmo acabamento, senão daí depois tem que desmanchar, ou, né, às vezes a gente não presta atenção, como ele é molinho, e ele é igual, né, então a gente presta atenção nessa parte aí, ó, veja que o bojo vai ficar um parzinho certinho. Continuar fazendo a nossa costura ali, até finalizar o nosso. Então, olha só, pessoal, aqui na reta a gente vai começar com a costura do nosso tecido do nosso bojo, tá? Então, a gente vai unir, essa aqui é a parte do decote, que é onde a gente une as costuras, ó, assim, tá? Então, coloca daí direito com direito. Eu vou dar um pezinho de máquina aqui. A minha máquina tá num ponto miudinho, tá no 2, tá? Aí eu comecei lá a minha costura, já venho aqui, ó. Já dou aquela ajeitadinha no meu tecido. Essa malha aqui, ela estica um pouquinho mais. Então, aqui na reta, talvez ela não fique uma costura perfeita, tá? Mas, vamos lá ver como que vai ser o resultado final dessa nossa peça aqui, tá bom?
pezinho de máquina. Aí, ó, eu vou rebater essa costura aqui, tá? Que como eu vou encapar o bojo, então vai ficar tudo escondido aqui. Como não é renda, né? Então não vai aparecer essa... E esse tecido aqui, ele não desfia, tá? Então tá tranquilo pra gente fazer dessa forma, tá? Eu vou virar pro lado de baixo essa minha costura, que acho que vai ficar melhor. Ó, virei pro lado de baixo, vou dar um pezinho de máquina e vou rebater minha costura. Ficou assim. Aí, vou fazer a mesma coisa com o outro lado. Olha que esteja pegando os dois tecidos ali, ó. E rebato a minha costura aqui também. Olha que fique bem certinho, a parte de baixo esteja virada também, pra não costurar só um lado, que como não tá overlockado as duas partes, ela, ali na metade, ela abre a costura, tá? E ficou assim. Agora, a gente vai encapar o nosso bojo, tá? Então, olha só, vou começar costurando aqui, ó, nessa parte do meu decote, vou passar uma costura nele aqui, ó. Aí, eu já vejo que mais ou menos, né, essa minha costura vai ficar aqui, ó, tá? Pra tentar acompanhar o desenho do bojo, do recorte do bojo, na verdade, né? Ó, pessoal, quando a gente vai costurar, o que a gente tem que prestar atenção, ó. Minha linha tá bem presa aqui embaixo. Deixa eu ver o que tá acontecendo. É tudo questão da gente também tá sempre prestando atenção, né? Desde um barulho diferente que a máquina da gente faz, a gente já conhece, né? Quando faz tempo que a gente costura, a gente já conhece a nossa máquina pelo barulhinho dela, né? Então, a gente já, se tá um barulhinho um pouquinho diferente, mais ou menos, a gente já eu, pelo menos nessa minha aqui, eu já escuto. Se ela fez um barulhinho diferente, eu já sei que tem alguma coisa de errado. Acabou a linha de baixo, algo assim. Agora, eu vou aumentar o meu ponto. Vou colocar num ponto um pouquinho mais largo, porque como é só pra mim encapar o meu bojo, ó, então o que que eu fiz? Eu ajeitei lá embaixo, né? Ajeitei a costura aqui, ó. Ajeitei o recorte do meu bojo que dei aqui, ó. Vai sobrar um pedacinho de tecido mesmo, tá? Não tem problema não. Aí, ó, eu vou esticar o meu tecido, ó, para que meu bojo fique lisinho, tá? Aqui, ó, como é na máquina reta costurado, não foi overlockado, ele não fica bem perfeito mesmo, tá, ó. Ele dá uma ondinha, mas isso daqui é para quem, né, não tem a máquina overlock, quer fazer, quem tiver a máquina overlock, a melhor opção é passar a máquina overlock, tá? Eu tô fazendo isso daqui porque foi um pedido que me fizeram, porque às vezes, né, tem só as duas máquinas, no caso, às vezes tem até uma só, no caso só a doméstica, né? Não tem a galoneira, então por isso que e aí as minhas seguidoras vêm, né, e falam pra mim, dão sugestão pra mim. Então eu sei que não é fácil, que é difícil realmente, ó. Eu tô aqui, ó, colocando alfinete pra mim deixar lisinho esse meu bojo, ó, vai ficar bem bonito. Eu deixei a minha câmera aqui hoje opa, diga, mas não precisa bater em vocês aí, né? Chacoalhar todo mundo aí. Pra ficar melhor a visão, tá? E pra, de repente, ficar um pouquinho mais fácil também de filmar, eu dei uma mudada pra ver como que vai ficar. Dei uma mudada na posição do meu celular, pra ver se vai ficar bom dessa forma. Ó, cuida pra não virar ali e vai.
vai costurando. Chegando aqui, ó, tá vendo que meu tecido tá um pouquinho menor ali, né? Ó, já dou aquela esticadinha. Não estica demais, porque se você esticar demais, vai emborcar o teu bojo, tá? Tem que dar uma leve esticada que você sinta que não vai prejudicar o bojo ali. E ó, ficou assim, ó. Aí agora a gente vai fazer a mesma coisa no outro bojo, tá? Começar aqui pela parte do decote. Eu sei que tá ficando meio mais escuro aí, mas acho que dá pra vocês verem bem ainda, né? Deixa eu ver se eu acender essa luz aqui, se dá diferença. Não dá muita diferença. Hoje o dia aqui, ele tá meio nublado, então por isso que tá um pouquinho mais escuro, tá? Uma restinha de sol aqui, mas bem pouca, sabe? Ó, deixei ajeitado aqui embaixo. Vou colocar um alfinete. Eu prefiro usar alfinete porque depois a gente sabe que fica certo. Ó, dou uma leve esticada no meu bojo aqui, ó, que eu já vou vendo, ó, tá vendo? Que ele vai ficando lisinho, ó. Que é pra sobrar tecido mesmo, né? O bojo aqui, dependendo do tecido, sobra mais, se ele tem mais elasticidade. Dependendo do tecido, sobra um pouquinho menos, mas é pra sobrar sempre um pouquinho de tecido, tá? Porque a modelagem já tá um pouco maior do que a manta, então é pra ela sobrar um pouquinho de tecido mesmo. Só que vocês têm que ver, esticar, que depende tudo de qual que é o material que a gente tá trabalhando. Se ele estica mais, estica menos, se é um tecido mais encorpado, se é um tecido mais fino, tá? Ó, já deixei o meu alfinete presinho ali, ó, que agora ele já vai ficar lisinho, tá? Ó. Desculpa aí, meninas, mas de vez em quando eu acabo batendo. A gente que grava sozinha, não tem ninguém pra gravar, e a forma que a gente consegue colocar uma boa posição pra vocês poderem ver bem de pertinho todos os detalhes aí, pra não perder nada, pra facilitar aí a costura de vocês. Acabou a minha linha de baixo, ó, já escutei pelo barulho da minha máquina, ela já fez um barulhinho diferente. Eu vou encher aqui a minha canelinha e já volto aqui com vocês. Agora a gente vai refilar essa parte do nosso tecido ali, do nosso bojo. Eu esqueci da minha tesoura. Deixa eu pegar aqui. Que como a gente vai fazer na reta e na zigue-zague, então a gente tem que refilar, né? Que não tenha... Ah, deixa eu só terminar de passar aqui, ó, que tinha acabado a minha linha. Nesse modelo aqui, como vai ser na parte da frente o fecho, a gente não vai usar aquele entremeio, tá? Aquele entremeio a gente pode dispensar ele, que vai o fecho na frente. Ó, certinho aqui. Aí agora a gente vai costurar a nossa lateral do bojo, tá? Também a gente vai fazer embutido. Ó, vamos pegar ela, pegar o direito, colocar com o direito do nosso bojo no biquinho do nosso bojo aqui, ó. Aí pegamos a outra parte, fazemos a mesma coisa. Vou dar um pezinho de máquina aqui, ó. Aí comecei lá, já ajeito aqui o meu tecido. Ó, olha aqui embaixo, que esteja todo mundo igual. Ó, se tiver muita rebarba, dá uma tiradinha aqui, ó, só que fique rente a manta ali, porque eu vou rebater essa costura aqui, tá?
pezinho de máquina também. Olha embaixo aqui, ó, vai cuidando para que esteja sempre esticadinho. E olha só que bonito que ficou esse nosso rebatido. Vamos fazer a mesma coisa. Deixa eu só tirar o biquinho aqui. Direito com direito do nosso tecido, direito no bojo. Pezinho de máquina. Começamos, já ajeitamos aqui, ó, para que dê tudo certo aqui, ó. Olha lá embaixo para que pegue, que não fique nada de fora. Ó. Ó, esse daqui não precisa eu refilar, tá? Já tá bom assim. Vou dar mais um pezinho de máquina aqui, ó, pra mim rebater essa minha costura. Ficando assim. Agora, eu vou passar uma costurinha aqui, ó, pra unir esses tecidos aqui, ó. Pra facilitar na hora de costurar na base, ó. Posso dar uma refiladinha nele aqui, ó, porque eu vi que tava um pouquinho maior. Já vamos fazer a mesma coisa nesse daqui, ó. E agora a gente vai voltar lá pra zigue-zague, pra gente colocar, ó, aqui sobrou um pouquinho do meu biquinho, ó, eu pego, ó, tá aqui, ó, só vou tirar um pedacinho e vou acabar nele aqui, tá? A gente vai passar o nosso viés aqui no decote. Vou mostrar pra vocês como que eu faço. Como eu falei pra vocês, eu passo mais eu uso mais a minha galoneira, tá? Eu uso bem pouco a minha zigue-zague, é mais pra sutiã de renda, fazer uma coisa ou outra. Mas como me pediram, e eu sei que tem bastante pessoas que não tem a galoneira e às vezes quer fazer o sutiã e acha que não vai ficar o mesmo resultado, né? Ou tem só a caseirinha, também dá pra fazer só na caseirinha esse daqui, porque é o reto e a zigue-zague que a gente vai usar, né? Então, dá pra fazer sim, dá pra fazer e vai ficar bonito da mesma forma. É só a gente fazer com capricho, que fica bem bonito o acabamento, fica bem bonito o nosso sutiã. Então, bora lá pra gente colocar o nosso viés lá na zigue-zague. Meninas, então olha só, vou ser bem sincera com vocês, eu não gosto de passar o viés dobrando na mão, tá? Eu prefiro passar no aparelho, tem quem consiga, principalmente o de 16. Então, assim, eu prefiro passar no aparelho, então eu vou colocar o meu aparelho aqui na máquina, vou ajustar ele aqui pra vocês verem como que eu faço pra que eu possa costurar aqui, tá? No meu aparelho de viés aqui. Porque principalmente para passar no sutiã ali, eu acho complicado passar. E eu só tenho o viés de 16, até bom, né? Que assim vocês veem que é possível também a gente fazer. Mas confesso, tem bastante dificuldade, então vou passar com o meu aparelho aqui, tá? Só vou ver se tá tudo certinho e vou colar a minha fita ali, onde ele ficar certinho, aí eu já passo ali para vocês verem. Só vou ajustar aqui pra gente ver onde que vai ficar certo. Aí eu vou posicionando o meu aparelho e vendo ali aonde que o meu viés vai ficar melhor, né? A costura vai ficar melhor. Vou fazendo uns testes, mas é rapidinho, não é nada difícil. Aí já vi que ficou bom, coloco a minha fita para dar aquela segurada no meu aparelho. E olha só como que ficou. Agora já coloco o meu bojo ali para passar esse meu viés nesse meu decote. Passo nos dois bojos na parte do decote.
Já estamos quase finalizando. A hora que a gente finalizar, a gente vai para nossa reta para colocar o nosso bojo na nossa base. E olha só como que ficou. Então, aqui na nossa reta, agora a gente vai pegar a nossa base. Vejo que esteja do lado certo, o lado da lateral ele é mais alto que o lado do meio, tá? Já ajeito o meu tecido. Eu gosto de deixar sempre o direito para o lado de fora, então deixo os dois lados do lado direito para fora na minha base. Já ajeito outra parte do meu tecido da minha base. Vejo que tá certinha, a lateral é mais larga, então já deu para me identificar. E o meio é mais baixinho. Ajeito o meu tecido para mim começar a costurar o meu bojo na minha base. Coloco bem no biquinho ali, ó, da minha base, coloco o meu bojo, começo a costurar e ajeito o meu tecido. Quando vocês colocarem lá no final o tecido, vocês vão ver que, olha só, dá uma sobra no tecido ali. Que como a gente não colocou aquele entre-meio, então é normal que vai sobrar um pouquinho de tecido ali, ó, tá? Aí a gente vai ver ali, né, no bojo, vendo como que vai ficar, vai ajeitar do começo ali, ó, e vai ajeitar pro final, deixando com que tenha uma sobra. Essa sobra depois a gente vai refilar. Essa sobra não vai fazer falta porque o fecho no meio já dá como se fosse a parte do entremeio, tá? Então, ele vai substituir aquele entremeio do tamanho da base. E vamos costurando. Olha só, sobrou mais ou menos um dedo ali do meu tecido, da minha lateral. Aí eu já pego e já dou uma refilada, que como eu vou passar o viés para fazer acabamento nessa parte da base, o viés é 16, se deixar muito largo ali, talvez ele não pegue nessa parte ali. E para ficar um bom acabamento, quanto mais estreito deixar ali, melhor. Só não cortar muito perto da costura, né? Pego a minha outra base. Essa parte aí, não dá pra começar da parte do bico ali, né? Ó, vou ver mais ou menos onde vai ficar. Pego o meu outro bojo, vejo que sobrou mais ou menos um dedo ali, ó. E já vou posicionar o meu bojo com essa sobra, que daí ele vai dar certinho. Olha só, bate certinho a parte do tecido ali. Já refilo, deixo certinho. Que a partir daí a gente vai para nossa zigue-zague para passar o viés para fazer o acabamento dessa nossa base aí. Então vamos lá colocar o nosso viés para fazer aquele acabamento na parte da nossa base. Encaixo bem certinho o meu tecido ali, ó, e vou passando. Eu acho que no aparelho fica muito prático, na mão a gente demoraria um pouco mais, né? Vou cuidando que o meu tecido fique bem lisinho ali, tá? Eu acho que no aparelho é bem prático. Esse aparelho aí, algumas pessoas já me perguntaram. Eu comprei ele do Robson Aparelhista já no começo que eu comecei a fazer a lingerie. Esse é o D16. É um aparelho muito bom, nunca me deu problema. Já pego o meu outro bojo, já vou passar ali. Eu, na minha zigue-zague, eu não uso ponto reto, ela tem o ponto reto também. Mas o ponto reto dessa minha zigue-zague, ele não é bonito, tá? Por isso que eu vou na minha reta e uso a minha zigue-zague ali. Então, eu deixo sempre
Como eu tenho a minha reta, eu uso só o zigue-zague mesmo, nunca mexo nesse ponto dela ali, tá? Terminando aí, a gente já vai pra nossa reta. Então, eu vim aqui na minha reta, pra mim fazer esse pesponto, agora eu faço pelo direito, pra ficar bem visível o meu ponto bem bonito ali, vou dando uma alisada no tecido pra não ficar ruguinha. Então, vou dando uma esticadinha, uma leve esticadinha no meu tecido ali, ó, pra ele ficar bem bonito essa parte do meu pesponto ali, ó. Pra quem estiver usando a máquina doméstica reta zigue-zague, aí só vai ficar mudando de ponto, né? Eu tô trocando de máquina porque, assim como eu falei pra vocês, o ponto da minha zigue-zague no reto, ele não fica bonito, tá? Vou ajeitando ali o meu tecido para que fique bem retinho, bem bonitinho, para ficar um pesponto bonito, um acabamento bonito, né? Agora, eu já vou aproveitar e vou dar uma refilada ali nessa parte que sobrou. Só tiro da lateral ali, ó, não tiro muito da base, tá? Na base sai um pedacinho bem pequenininho para não alterar muito. Faço a mesma coisa do outro lado, só tiro aquele excesso que tem ali. Aí, olha só o que a gente vai fazer agora. A gente vai pegar a parte do nosso bojo ali, ó. Tô tirando um restinho que ficou ali de uma rebarbinha. Vou pegar a parte da minha costa, eu vou colocar o tecido que o direito com direito fique pro lado de fora, porque a nossa costura vai ser feita pelo direito. Essa costura é uma costura francesa, então a nossa costura vai ficar toda embutida ali, tá? Então, eu pego a parte da minha lateral, das minhas costas ali, ó. Vou explicar agora pra vocês, olha só. Eu coloco a parte da minha costa, eu coloco o avesso pra cima, pego o meu bojo, coloco o direito pra cima. Então, ficou avesso com avesso e os dois direitos pra fora, né? Ajeito o meu tecido ali e passo uma costura. Passo um pezinho de máquina, mais ou menos. Aí eu dou uma refiladinha no que sobrou ali, eu deixo mais ou menos 1/2 centímetro, porque essa costura que a gente vai fazer agora, eu vou virar pelo lado avesso, tem que tomar cuidado para que não fique aparecendo daí pelo lado direito nenhum tecido, tá? Então, olha só, viro pro lado avesso, arrumo a minha costura, eu não vou colocar bem no meio da costura, porque o viés faz um volume ali. Se eu fosse dobrar, ó, ia ficar um bolo ali na minha costura, ia ficar grosseiro, né? Então, deixo assim mesmo, que a costura fique mais de ladinho ali, ó, e passo um pé de máquina. Vou cuidando ali, né, olhando na hora que eu tô passando meu pé de máquina, se não vai ficar nem o tecido pra fora. Porque agora, essa costura que eu vou fazer vai ficar pelo lado direito ali, né? No lado direito não ficar nenhum tipo de tecido. Tô costurando no avesso e vou virar pelo direito. E olha que lindo que fica esse acabamento. Fica tudo escondido ali, ó. Então, assim, às vezes você precisa fazer uma peça e não quer trocar linha do overlock, essas coisas. Deu uma boa opção pra gente fazer o sutiã. Passo um pesponto pra deixar minha costura bem bonita. Olha só como que ficou. Faço a mesma coisa do outro lado.
corto a rebarba que tem. Viro a minha peça pro avesso. E vou fazer a mesma coisa, passar um pezinho de máquina. Fiz ponto a minha peça. Agora eu já vou ver o que ficou de rebarba ali, ó, na parte da minha lateral. Já vou deixar certinho, porque a gente já vai passar o viés. Ali nesse biquinho ali da parte de cima pra cima do bojo ali, ó, onde eu vou colocar a minha alça, eu deixo já estreito, que daí eu passo um viés por cima do outro, tá? Então, tiro esse excesso dos dois lados. Vejo que não tenha ficado nenhum tecido separado ali nessa parte que é dupla ali. E como a gente vai passar o viés de 16, tem que tomar cuidado para não ficar nada de tecido de fora. Agora, então, vamos passar o nosso viés aqui na parte da nossa lateral aqui. E vamos continuando aqui nas costas até chegar do outro lado. Finalizamos a parte do nosso viés aqui, ó. Olha só como que fica. Agora a gente vai colocar o elástico aqui na base. Aqui na parte da base, eu sempre tenho essa fitinha aqui. No elástico Jaraguá, eu vou puxar do 5,5 até o 7, que é uma elasticidade que vai ficar boa aqui pro meu, quero um leve franzido, então é uma elasticidade que vai dar certo. Deixo bem alinhadinho aqui o meu tecido com o meu elástico. Aqui no meu elástico, vou dar uma refiladinha no que ficou de tecido pra fora dele aqui, ó. Corto só o tecido, tá? Agora a gente vai rebater aqui, ó, o nosso elástico. E para não ficar essa parte aqui, ó, sem acabamento, só com o zigue-zague, então o que dá pra gente fazer é pegar o nosso viés, colocar aqui no nosso elástico e rebater ele.
começo ali, ó, arrumando ele, né? Só colocando para prender ali, ó. Dou uma esticada no meu elástico e ajeito aqui o meu viés para vir fazendo esse acabamento aqui, ó. Que fique dessa forma aqui. E bora lá. E olha só como que ficou aqui o acabamento. Olha que bonito que fica. Agora a gente vai lá pra reta para colocar o nosso fecho aqui na frente. Antes de mais nada, a gente vai dar uma refiladinha aqui, ó. Deixar rente aqui, ó, ao viés. Já pegamos a outra parte e fazemos a mesma coisa. Agora, a gente vai pegar o nosso fecho. Como que eu fiz essa parte do fecho? A parte que eu achei que ficou melhor, tá? Aqui nessa parte da frente eu vou cortar. Quem quiser deixar dessa forma aqui, pode deixar, mas eu achei que fica muito grande. Normalmente a pessoa quer que no seio fique mais juntinho, né? Senão ele vai ficar muito largo, né? Aqui nesse segundo aqui. Então, eu preferi cortar o meu fecho aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Tirei fora. Aí, pra não desfiar, só pega o isqueiro e dá uma passadinha. Já vou pegar o meu sutiã. E o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou já ver, né? Qual lado que eu vou cortar. Eu vou abrir um pedacinho aqui, ó. Que eu vou encaixar ele dessa forma aqui, tá? Então, como aqui já tá, eu passei o isqueiro, ele não vai desfiar. Ó, corto mais ou menos um meio centímetro, mais ou menos. Já pego e já passo aqui o meu isqueiro pra ele não desfiar. E vou encaixar aqui. Ó, ele pega mais ou menos, ó, o tamanho que dá no viés ali, ó. Fica mais ou menos um meio centímetro ali, o que dá do tamanho do viés, vocês estão vendo? E aqui, ó, deixo fechado ele normal, tá? Ó. Ficando assim, ó. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou costurar ele, eu vou passar uma costurinha aqui e depois vou descer. Costura aqui em cima no viés, bem rente ali no fecho. Aí, já ajeito aqui, ó, e já venho costurando aqui, ó. Quem quiser fazer na zigue-zague, que achar que fica melhor, pode fazer. Eu prefiro a costura da reta aqui, tá? Mesmo que seja um zigue-zague bem fininho, eu prefiro a costura da reta, ó. Aqui eu vou fazer essa costurinha aqui também, ó. Pra dar mais uma seguradinha. Olha só como que fica. Ele fica bem acabado aqui, ó. Ó, o meu deu uma fugidinha aqui atrás. Deixa eu dar uma repassada nele aqui, ó. Sempre a gente tem que observar essas coisas aí, né? E olha só, fica um acabamento bem bonito, não fica feio. Dá pra fazer tranquilo. Agora aqui, ó, já vejo como que vai ficar o meu, que lado que eu vou abrir, né? Então, eu vou colocar dessa forma aqui. Então, eu vou abrir esse lado de cima aqui. Também, abro mais ou menos a quantidade de um meio centímetro, que é o que vai ser da costura ali, ó. Ó, abro ele ali, já vou passar um isqueiro.
Encaixo ele aqui, ó. Ó, tá vendo? É fácil, fácil de fazer, não é difícil não. Esse daqui eu vou começar aqui por baixo. Eu alinho com que ele fique aqui, ó, no viés, pra ficar bonito na parte da frente também, né? Quem quiser usar outro tipo de fecho, aqui também dá, tá? E olha só. Aí a gente dá aquela apertadinha ali, ó, pra ele não se soltar, ó. Aí ele fica um tamanho bom, daí não fica tão largo aqui. Quem quiser colocar mais pra dentro um pouquinho aqui, ó, também, dá pra ser, né? Aqui também, mas como o meu viés é estreito, achei que o acabamento assim ia ficar melhor. E dá mais ou menos aqueles centímetros que a gente tirou daquele entre meio, dá mais ou menos o que iria de tecido aqui, ó, tá? Ó. Agora vamos colocar a nossa alça. Vou montar uma alça aqui pra vocês. Eu coloco a argola, o regulador. Eu cortei 45 centímetros de alça, tá? Esqueci de falar pra vocês. Então, olha só. Vou medir aqui, ó, que fique do mesmo tamanho. Vejo que a minha alça não esteja errada, né? Coloco ali, ó, vou pegar um pedacinho do meu tecido aqui também, ó. Vejo mais ou menos quanto que eu virei aqui, né, ó. Um dedo e pouquinho. Vira essa pontinha do viés pra dentro. E costura. Agora, aqui nas costas, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar costura com costura aqui da lateral, acha o meio, tá? Ó, achei esse meu meio. Eu vou dar 2 dedos aqui, ó. Então, em média, deixa eu ver aqui quanto que vai dar. Vai dar 3 centímetros. Ele vai ficar com 3 centímetros aqui. Aqui, no máximo, que dá pra gente fazer até uns 7 centímetros. Eu vou deixar com 3,5. Eu acho que vai ficar melhor, ó. Então, eu vou colocar com 3,5 centímetros aqui, ó, pra ser uma medida mais exata, né? E aí, a gente só costura a nossa alça aqui. Se for no plus size, eu aconselho vocês a ver quanto que vai ficar aqui na parte das costas e fazer com que o elástico venha até aqui na base para ele ficar mais reforçado, tá? Mas aqui, como é um tamanho M, não tem necessidade da gente fazer um sutiã que fique bem reforçado, né? Eu vou costurar pelo lado da alça aqui, ó, pelo lado avesso, que vai ficar mais fácil pra mim. Ver onde que tá a alça, costurar na beiradinha do viés, embaixo e em cima. Aí. Ó, ficando assim. Eu já deixei uma alça pronta aqui, ó. Faz a mesma coisa. Ó, tá mais ou menos o que tá do meu outro lado aqui, ó. Mais ou menos a mesma quantidade.
já venho aqui, ó, na parte das minhas costas. Vejo que a minha alça não fique torcida. Ó, aqui tá o meio, né? Vou colocar aqui. Ficando assim a nossa peça, ó, aqui na parte da nossa costa. Agora eu vou levar lá pra mesa pra mostrar pra vocês como que ficou mais de perto. E olha só, meninas, como que ficou o nosso sutiã. Olha só que lindo. Assim dá pra vocês verem que é possível a gente fazer na reta e na zigue-zague. E olha que acabamento lindo que ficou esse meu sutiã, olha só. Aqui eu dei uma corridinha na minha costura, mas como eu fico com o celular ali na frente, então pra gente enxergar às vezes é difícil. Mas se você tá fazendo, presta sempre atenção, né? Nessas partes aí, que eu coloquei o celular pra vocês verem bem os detalhes. E é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa peça. Mais uma forma de vocês fazerem o nosso sutiã, de poder estar usando essa modelagem, né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, que cada dia mais eu vou trazendo novidades para vocês, conforme vocês forem me pedindo, né? Que vocês estejam gostando dos meus vídeos, das minhas dicas aí, eu vou trazendo mais coisa para vocês daí, tá bom, meninas? Beijos, até a próxima!